Olá a todos, bem-vindos, bem-vindas. Hoje no Reconexão Essência iremos falar sobre o filme A Mãe é Perfeita, Sua Mãe é Perfeita. Então eu tô aqui compartilhando com outras pessoas, aguardando as parceiras, a Shirley e a Sônia, entrar. Enquanto isso, vocês também, se puderem, vão convidando. Escuro, tá escuro aqui, dei luz. Ver solicitação. Tô vendo, Shirley, já vou pedir para você entrar aqui. Chega. Olá, tudo bem? Tudo bom? Soninha também tá chegando. Calor, né? Semana quente. Sim. Verão foi embora, mas o salão continua. Eu não reclamo, não. Shirley, tá aparecendo fixo o nome do filme? Perfeita é a Mãe? A Soninha tá tentando entrar. Tá. Sobre o filme, legal. lá Então, em cima. consegui Sobre deixar o filme, aí tá. já fixo. A gente vai aprendendo, vai colocando em prática, A gente né? aprende, né? Em prática. Oi, Sô. Oi! Tudo bom? Esperando vocês, não Tudo estava bom, achando. meninas? Onde elas foram parar? Aqui, achou. Achou. Você viu que eu consegui pôr o fixo aí, Sônia? Para mim, Chan, só um pedacinho. Sobre não o tá filme. Não aparece o nome do filme? Não. Tem que melhorar, tá vendo? Deu certo minha tentativa hoje. A gente entende. Eu acho que falta espaço. Acho que semana passada aí. Falar. Pronto. Legal o filme, né? Gostosinho, Nossa, não é? De sessão da assistir? tarde gostosa, mas com tanto conteúdo. Total. Amei. Sessão da tarde total, mas assim, eu dei boas risadas. Há momentos que a gente se emociona com a. Quem nunca, tirando os exageros, né, claro, do filme, mas quem nunca se viu naquela situação, né? De diversas maneiras, né? E o filme traz várias mensagens, né? Sônia travou? Tá aí. Tá aí. Tá. Oi? Não sei se... Sou. E é uma coisa assim, né? Tão engraçado que eu vivi as duas coisas. Quando eu fui, eu costumo dizer que eu fui uma mãe para o Lucas e outra completamente diferente para a Giovana. Eu era aquela mãe que está do filme quando o Lucas era pequeno. A louca que trabalhava no mundo corporativo, que chegava atrasada em tudo quanto era reunião, aquele desespero. Aí, quando a Giovana vem, 13 anos depois, que a minha situação era um pouco mais diferente, eu ainda trabalhei até ela ter os 6, 7 anos, mas depois eu decidi que eu ia ser uma mãe em tempo integral. Então, eu vivi os dois extremos, né? E, assim, de verdade, a gente faz o melhor que pode e tal. Mas não sei até que ponto essa cobrança que a gente tem, né? De tem que ser uma mãe perfeita, tem que estar lá, tem que participar de tudo. Acho que se a gente soltasse mais, até os nossos filhos teriam, sei lá, teriam vidas mais leves, né? Não sei. Eu acho que a gente entra um pouco nesse lugar de querer uma perfeição um pouco, né? De dar conta demais de tudo num projeto de perfeição. Uma mulher perfeita para tudo, né? Boa mãe, boa esposa, boa profissional, dedicada. E a gente acaba entrando em alguns modos automáticos e a gente acaba nem percebendo ao longo do tempo. Para mim, esse filme me trouxe bem esse conteúdo olhando para minha própria vida, né? Nos momentos em que eu acabei entrando nesse automático para poder dar conta, né? Para se sentir pertencente, para se sentir num lugar da sociedade, de estar cumprindo com os seus papéis e as suas tarefas como deveriam ser, né, aos olhos dos outros, ou do todo, ou de tudo. Né? Fala, Sô.
aqui mandando, falando com vocês e falando aqui com as pessoas que estão chegando. Quem assistiu, coloca aqui pra gente, mas a gente vive isso porque querendo, a gente só consegue sair do paradigma social refletindo sobre esse paradigma, né? Que a gente tem que dar conta de tudo, porque a gente tem que entrar numa perfeição, porque com tantos anos a gente tem que se formar, com tantos anos a gente tem que casar, com tantos anos a gente tem que ter filho, e hoje tem que manter a carreira, e não sei o quê. E aí vai ficando uma grande tarefa na nossa vida, um grande peso. E eu me vi realmente, quando eu tive meus filhos, eu queria ser muito perfeita, muito. Eu não queria que eles chorassem, eu queria toda a casa em ordem ao tempo todo. Sabe assim, um nível de perfeição, porque, né, Shirley, quando a gente trabalha na área e é pedagoga, parece que vem, eu não vou ser igual aquelas mães que eu trato todos os dias. E aí, Largam, né? né, em várias situações de rasteira na nossa vida. E a gente está percebendo que não precisa ser assim, né? Que a gente pode pegar mais, mas porque a gente está dentro de um paradigma do tenho que seguir isso, tenho que fazer isso, e muitas vezes a gente, quando não se trabalha, quando a gente não se analisa, a gente está fazendo o quê? Querendo correr do modelo que a gente viveu muitas vezes das nossas mães. Gente, não tem saída. Filho de maçã, fruto que veio da maçã vai ser macieira. Então, é como que eu começo a me aceitar da maneira que eu sou, sem repetir, mas sabendo que tem aquela força dentro de mim, algumas coisas que até nem socialmente vão mudando, né? Hoje, na nossa geração, as crianças são tratadas de outras maneiras, no tempo dos nossos avós de outra, mas assim, essa energia que tem dentro de mim é a mesma que a minha mãe tem, que a minha avó tem. Às vezes a gente não quer, a gente quer inaugurar algo totalmente diferente na nossa vida, né? Oi, Carla! Tudo bom Boa falar com você? tarde, cara. Você assistiu, Carla, o filme, né? Então, quem assistiu pode colocar aqui. Então, a quebra do paradigma, até teve um exemplo essa semana de uma pessoa que entrou numa faculdade pública de 40 e poucos anos, e ela, né, as pessoas, as meninas novinhas ficaram rindo dela, falando que ali ela já era para estar aposentada, para ela não sei o quê, né? Então, isso viralizou. É o paradigma que eu tenho que, né? Só pode fazer faculdade quem é novo, né? Boa tarde, Boa Tati. tarde, Tati. Só pode fazer faculdade quem é novo, quem é velho não pode mais, né? É. Então, a quebra do paradigma que é importante. Esse filme, assim, considerado água com açúcar, vamos dizer, né? Que ele é bem levinho, ele traz essa pegada leve, porque a comédia é isso, e eu gosto, às vezes, de comédia, porque ela consegue dizer coisas numa leveza que, às vezes, o drama não consegue, né? E aí, esse filme, tem um filme chamado Nu também, que é considerado essa aguinha com açúcar, mas que traz essa pegada das nossas repetições e dos nossos padrões sempre. E aí, a gente às vezes não percebe que a gente está fazendo a mesma coisa. Eu tive só uma gestação, a Chan também. A Chile já teve duas, ela já pode comparar. Mas eu não sei como que a Chan se colocou, que pode ter até ser diferente de tudo que mostra, né, Chan? Eu senti na minha gestação, eu não sentia medos, eu sentia que eu estava forte. E para mim, quando veio a Isabela, que eu senti ela nos meus braços, tudo, era assim, era o amor, um amor, um amor, um amor, e isso me fortalecia. Eu me sentia forte para cuidar dela. É interessante porque quando eu engravidei, eu queria muito ser mãe, já estava com 6 anos de casada, 5 para 6 anos, então já era um momento que eu estava pronta para isso. E quando ela estava ali, que foi crescendo, você vai sentindo aquela força. Mas depois vai vindo os desafios, né? E os desafios sempre são grandes, como você vai carregando, a gente vem carregando os nossos próprios medos, inseguranças, né?
como nós fomos criados, de qual forma que a gente foi criado, a gente repete o padrão. E muitas vezes a gente não quer fazer igual. Eu não vou fazer que nem a Sônia começou, né? Eu não vou fazer igual tal pessoa, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. E aí é onde você entra nesse momento em que você faz tanta força em querer ser diferente, que a vida coloca mais situações parecidas, que é para você olhar para aquilo e acolher, né? Então, a Isabela era uma criança ativa e eu vinha de uma casa muito quieta, né? Onde era tudo muito controlado, um silêncio, a minha mãe trabalhava. Então, para mim, um padrão, sempre brinquei sozinha, o meu padrão era ficar quieta na minha. E vem a Isabela nesse movimento de querer atenção, de querer pessoas, de querer brincar. Para mim, naquele momento, foi difícil, porque eu queria trazer ali um controle, né? E eu acho que nesse filme ele vai trazendo muito isso. Ela vai querendo controlar, que é o que a gente realmente vai fazendo na vida. A gente vai querendo esconder as nossas dores, né? A gente vai querendo esconder da gente. E eu falo assim, é da gente mesmo, não é de ninguém, não. É nós conosco, porque você não quer muitas vezes aceitar que você tem aquela fraqueza, que você não vem, o filho não vem com manual, né, gente? Não tem como é que você vai cuidar dele perfeitamente, porque cada um é cada um. E você vai ser criado também de uma forma que foi única, então você vai também ensinar de uma forma única. Mas essa coisa da gente querer se encaixar nos padrões que a gente acha que deu certo, né? Então a gente olha para uma família aqui e vê, nossa, porque a gente está olhando de fora, né? A gente não está olhando de dentro, como é a nossa família. Então, nossa, aquela família, olha como eles são perfeitos, o pai busca, a mãe leva, nossa, o pai leva no parquinho, a mãe faz a compra, e sempre uma família perfeita. A gente vai olhando de fora. Quando a gente parte para o olhar mais interno, mais profundo, aquela família é igual a todas as outras famílias. Todos trazem o seu conteúdo que está ali recalcado, que está tentando trabalhar aquilo, todas as emoções que não foram vistas, está todo mundo igual a você dentro da sua família, querendo trabalhar, querendo fazer o seu melhor, né? Então, para mim foi muito rico esse olhar de o quanto a gente pode se permitir aceitar que erramos, que acertamos, que temos medos, que não temos, que o seu filho tem um problema e que a culpa não é só sua, né? Aquele ser é um ser único que tem a sua experiência, porque são consequências. Agora, o que eu vou fazer com esse novo, né? Como eu vou lidar com esse novo é que faz a diferença. E você, Shirley? O que você acha? Bom, foi o que eu falei no começo, né? Eu tive 2 momentos bem doidos, assim, porque como os meus filhos têm 13 anos de diferença, o Lucas veio, eu era muito nova, e aí assim, naquela loucura de mundo corporativo, e de repente eu tive a sensação de que eu olhei para ele e ele já tinha 15 anos, sabe? Eu me via muito no filme, eu me via muito com aquela mãe, tentando dar conta de fazer parte de ir nas reuniões. Me lembro de uma cena que me doeu, até hoje quando eu falo, eu me emociono. Que eu cheguei, eu queria morrer, que festa do Dia das Mães era durante a semana e festa do Dia dos Pais era final de semana, né? Então, as escolas faziam isso. Eu não sei se mudaram, mas há anos atrás era meio assim. E eu lá, né, louca, desesperada, tentando sair para ir Natal da comemoração do Dia das Mães, e você está saindo e o teu chefe te pede alguma coisa. Quando eu chego no colégio do Lucas, ele sozinho no pátio com o presente dele na mão, né, o presente do Dia das Mães. E eu, vamos, Lucas, vamos subir para a apresentação. Ele, mãe, mas já foi. Cara, eu queria morrer. Eu queria, né, assim, que bateu. E ele me entregou o presente sozinho. Já todo mundo embora. Olha como eu cheguei atrasada. E eu era aquela louca, né? Que chegava atrasada em tudo quanto era lugar e queria morrer com reunião 6 horas da tarde. Gente, eu não dava conta de chegar. Às vezes trabalhava no final de semana, tinha viagem envolvida, enfim. Então eu era muito nova, eu estava muito. E aquela coisa de você tem que ser mãe, esposa e boa profissional. Aí, quando vem a Giovana, já eu num segundo casamento tal, eu ainda tentei conciliar as coisas, mas aí eu falei, não, agora eu vou ser a mãe que tem que ser, né?
parei de trabalhar quando ela tinha 6, 7 anos, tal. Falei, agora eu vou ser aquela mãe que vai lá para a porta do colégio, vai fazer amizade com todas as outras mães, eu vou chegar em todas as reuniões, eu vou levar na natação. Eu não via meu filho fazer natação, né? Minha irmã que levava, me ajudava, enfim. Então eu queria fazer tudo diferente com a Giovana. E aí o que deu? O que foi certo? O que foi mais certo ou menos certo? Cara, não sei. Foram momentos completamente diferentes. Eu tenho 2 filhos, graças a Deus, extremamente do bem, assim, bem criados. Agora, acertei muito em muitas coisas com o Lucas, mas não necessariamente acertei mais por eu ter ficado mais tempo com a Giovana. Uma coisa que eu notei foi quando eu fui ser a mãe em tempo integral da Gi, que eu me abandono. Aí eu virei a mãe, a mãe que buscava, a mãe que levava, a mãe. E aí também, até que ponto isso seria bom para ela? Ela ter esse exemplo daquela mãe, né, de bolinho, né, que fica na cozinha, que fica ali o tempo todo? Não sei. E aí teve um momento em que eu falei, não, chega, eu não dou para isso. E devagarinho fui voltando, né, não para aquela loucura do mundo corporativo, mas fui voltando a me encontrar e a buscar trabalho. Porque, assim, essa coisa de ser mãe em tempo integral, de repente vai dando um buraco, porque você vai vendo que seu filho está crescendo, ele vai embora. E se você não fizer nada por você, como é que fica depois? Né? Então, assim, eu posso dizer que eu vivi as duas coisas, me sentia extremamente culpada quando na época do Lucas eu era sempre a louca que chegava atrasada, que pedia para a mãe levar no médico, irmã levar na natação, enfim, porque eu não conseguia dar conta de estar ali presente. Cara, mas nem por isso meu filho cresceu um cara do mal, com problemas. Não. Então, assim, tem também a coisa do menor tempo, mas com mais qualidade, mas também foi muito. Eu curti a Giovana, né? Assim, e foi muito legal. Eu tive muito mais calma de estar com ela. Também tem a maturidade. Eu tive a Giovana aos 39 anos, diferente do Lucas. Então, assim, eu acho que não tem certo, não tem errado. Tem o que a vida pede, a maneira com que você contorna as situações. Agora, o que pega é essa coisa da culpa. Eu fui largar meu trabalho e ficar 24 horas com a Giovana, por quê? Porque eu me sentia muito culpada da forma que eu conduzia a educação e a minha presença no Lucas. Mas, cara, foi o que deu para fazer. E tá tudo certo. Agora, a gente tem essa coisa, né, de que nem a Sônia falou, de que mãe tem que ser perfeita, mãe tem que estar do lado, mãe a gente não dá conta. Então, no filme é muito legal quando elas dão aquelas surtadas, né? Quem nunca teve vontade de ir para um bar e encher a cara com a amiga? E por que não? Né? Claro, não encher a cara, mas por que não se dar esses pequenos momentos? Porque e parar, tirar esse chicote, porque a gente se... Olha o que eu fiz, eu saí do mundo corporativo, eu tinha uma carreira até bem estruturada, enfim, e sem nenhum peso na consciência, tá, hoje, mas eu larguei aquilo tudo porque eu queria ser mãe e eu achava que eu precisava ser mãe. E uma mãe melhor e diferente, mais completa para a Giovana. E de verdade, no final, fez diferença. Para eles, É isso aí. né, Fala, Sônia? Nor. Assim, mas eu não tive uma família normal. Aí a gente vai ver o que que é ser normal, né? O que que é normal para ela? É essa bolha. Pai, mãe, filhinho, é a família margarina. Se eu não tive isso, nossa, eu sou a pessoa mais problemática do mundo. Eu não tenho não sei o quê, eu não tenho. Mas de onde vem tudo isso? Quem disse que existe essa normativa? Pessoas são pessoas. Se a gente vai lá para os nossos ancestrais, quando uma mulher tinha neném, todos da tribo cuidavam, né? Quando a família foi ficando, a economia foi meio que tomando conta, né, da sociedade, fica caro, né? Você não delimitar o que é seu, você e delimitando, né, se pode arrecadar mais imposto. Então, foi criando uma família nuclear. E aí a gente cria na nossa mente que a família tem que ser mamãe, papai e filhinho, né? E aí a vida vai mostrando para a gente que não, esse paradigma é um paradigma, é algo criado socialmente, não é real. Não é porque você não está dentro daquela normativa que você é louco, que você é problemático, que você não faz parte da sociedade. Muito se lutou contra isso, né? Dos filhos bastardos, que eram chamados de bastardos. Hoje, criança pode, né? Os pais têm
a obrigação de reconhecer essa criança. Então, a mulher também está tomando um novo papel, né? Eu me cobrei muito nessa questão de perfeição, também pensei em sair, mas assim, graças a Deus eu tive uma amiga que falou, Sônia, não faz isso, para, né? E ela falou, criança cresce. E aí eu falei assim, é mesmo, né? Então, a gente às vezes se perde dentro desse paradigma de querer ser perfeita mesmo. E por conta desse peso que a gente assume que é nosso, do feminino, que é de cuidar, né? O pai tem o direito de ter o Dia dos Pais no sábado, a da mãe é dia de semana, porque já pressupõe, né, que a mãe está em casa, que a mãe tem tempo, que a mãe tem mais licença, e por isso que hoje, né, se luta para ter igualdade nos salários, mas o quanto que isso vira uma loucura, porque se aumenta a carga de trabalho, mas quem cuida realmente do lar, quem dá conta, ainda é o feminino. Então, ela não tem só aquele tempo de trabalho, ela tem 3 jornadas ou mais na vida dela, porque aquele peso ainda está para ela. Porque se ela não faz, muitas vezes ninguém vai fazer. Então, é a escolha do parceiro, é a escolha de tudo, ainda quebrar os paradigmas, né? Porque muitas vezes o machismo está em nós mesmos. Que, eu que faço, se eu não faço, o outro não vai fazer do jeito que eu quero. Ele não faz. Então, a gente ouve muito isso das mulheres, né? Eu não dou conta de ajudar o outro, né? Porque a mulher vai se colocando um pouco nesse papel. Então, até a Bela Gil tá colocando um livro, lançando um livro ou um vídeo, eu não sei o que ela fala. Isso, quem vai fazer a comida? Eu acho que é alguma coisa assim. Você tem os ingredientes, mas quem vai fazer? Para quem fica, né, toda a alimentação de uma família? É para a mulher, a maioria ainda, não é para o homem. Então, esse lugar, que quando a gente entra no arquétipo, a gente entrou no arquétipo, né, da mãe, e aí para sair dele, quebrar certos preconceitos, quando a gente está ali dentro, é um pouco mais difícil, né? E ser a mulher também. Igual a Shirley falou, né? Que exemplo que eu estava passando para minha filha, a mamãezinha fazendo bolinho, buscando na escola, que tipo de mulher que eu queria passar para ela, quem eu era, né? Então, quando ela se toca disso, ela começa a falar, não, vou procurar, vou voltar com a minha carreira aí. Então, que exemplo, né? A criança aprende muito pro exemplo que eu quero mostrar para a vida. Então, é difícil quando a gente está dentro perceber sozinho. Por isso que com ajuda é melhor. Por isso que quando a gente questiona essa normativa que a gente ainda coloca, não, o normal era isso na minha vida. O normal é isso. E a pessoa está dentro da bolha, né, Chan? A Chan tá sem voz ou só para mim? Desculpa, é que tem um martelinho aqui no meu teto, eu fechei para não interferir no som. Ela desligou. A Carla Souza, ela fala aqui, ó, a gente precisa se perdoar. E é isso mesmo, porque a gente quer entrar nesse lugar de uma super heroína, uma super mulher, super mãe, super, super, super. E nós somos só super humanos, ou não. Somos seres humanos. E seres humanos são todos iguais. Todos têm as mesmas necessidades, né? Você precisa comer, beber, dormir, ter um teto, se relacionar. A sua necessidade é igual à minha necessidade, da Shirley, a da Sônia, de todos. Então, por que naquele papel de mãe você acha que você tem que prover tudo para o seu filho? Então, no filme, me chamou a atenção. Ela fazia o trabalho, ela se desdobrava em estar em todos os lugares que era importante para todo mundo. Nesse automático do que eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer isso porque isso se encaixa na boa mãe. E quando ela chega ali naquele momento em que tem uma ruptura, né? Quando o marido dela ali, para quem assistiu o filme, né? Se alguém assistiu o filme, coloca aí, Perfeita é a Mãe, esse momento que é legal, que dá um choque nela, que ela
cai o castelo que estava de areia, né? Esse castelo de areia. Foi quando ela começou a rever qual era o papel dela de fato naquela família. Então ela tinha um marido que era um bebezão, dependia dela, fingia que trabalhava, mas na verdade ela provia tudo na casa. Ele não ajudava ela em nada, mesmo estando em casa jogando videogame, fazendo, relaxando que nem ele fala. Fazia os trabalhos dos filhos, tirando a responsabilidade, a oportunidade do seu filho ser responsável com as coisas que lhe cabiam, né? E a gente faz isso pelo quê? Pelo amor, né? Porque a gente quer proteger, porque a gente quer que o filho sempre seja especial, a gente quer que o filho sempre tenha uma excelente carreira, nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos. Mas nesse excesso de amor, a gente acaba atrapalhando muitas vezes. Então, quando a gente se percebe nesses lugares, entra essa parte de realmente se perdoar, porque a gente entra na culpa, no chicotinho, mas a gente tem que entrar no acolhimento, no se auto-perdoar também, né? Porque você está fazendo o seu melhor. O importante é que você consiga perceber que você está passando de um limite, né? Você acordar para que aquilo possa modificar, para você ter coragem para sair daquele sistema que meio que está encaixado em você já automaticamente. E aí você precisa de um esforço. Você vai ter que ter novas lentes, você vai ter que ajustar as suas lentes para você quanto a pessoa principal, o papel principal daquela família. Então, sim, filho, a partir de hoje você vai ter que fazer os seus trabalhos, porque você não vai ser o filhinho mimado, um adulto mimado, né? Filha, você tem que lidar com as suas perdas. Eu não posso prometer para você que tudo vai ser sempre perfeito, né? Haverão momentos difíceis. E eu vou estar aqui do seu lado, te apoiando, te ajudando no que você precisa, mas é você quem vai ter que fazer, vai ter que passar por isso, né? Então a gente vai tirando esse crescer muitas vezes em nome do amor, em nome desse amor que a gente acha que às vezes a gente acha não, às vezes é um pouco egoísta, né? Às vezes é um pouco dominador, porque a gente está trazendo os nossos conceitos da vida toda, né? De uma existência toda ali naquele projeto. Então eu acho que quando você encontra esses lugares em que seu filho tem uma crise de ansiedade, você fala, meu Deus, a culpa é minha. Dá um passo para trás, né? Porque ali não é importante quem é o culpado. O importante é você olhar para o seu filho, né? Ouvir o que ele tem para dizer e ouvir mesmo, não com o que você quer ouvir, e com a verdade que ele tem para te contar daqueles momentos em que tão difíceis para ele. Porque no filme também eu gostei, porque assim, a filha está tendo uma crise de ansiedade e a mãe está tendo a crise de ansiedade junto. Então, quem passou a crise de ansiedade para quem? Fica, né, uma coisa assim, será que é a mãe que é ansiosa, que está sempre correndo, passou para o filho? Ou será que é o filho que está vivendo situações que ela não está sabendo lidar e está ficando ansiosa e deixando a mãe ansiosa? Então, a gente vai fazendo dinâmicas nessa família e a gente está aprendendo o tempo inteiro. Nós aqui somos terapeutas e o tempo inteiro. A gente acha que resolveu uma situação quando começa a destrinchar na terapia ou em algum outro tratamento, a gente percebe que ainda existe coisas remanescentes lá atrás, emocionais, que ainda te causam alguma dor. E às vezes de situações que aconteceram na sua infância, na sua adolescência, e reverbera hoje, com 50 anos de idade. Então, é muito complexo, é muito grande tudo isso. E você se acolher, você se perdoar, você buscar um movimento de força em você, de reconhecer que isso tudo pode ser reconsiderado, né? Reorganizado, remanejado novamente, mas sempre com amor, com muito amor. Assim fala que somos perfeitamente imperfeitos. É isso. Exato. Esse tempo vai se colocando, né, Carla? Né? A gente fala do tem que na psicanálise, aqueles
É o paradigma mesmo. Eu tenho que, não sei o quê. Tenho que, eu tenho um filho de tantos anos, ele tem que estar fazendo tal coisa. Senão as pessoas vão me cobrar. Eu tenho que, e aí a gente vai ficando assim, meio, né, Coisa. desbaratinado. E não olha pra gente mesmo, né, Shirley? Ela falou que ficou. E foi legal. E é legal, acho que quem que falou ali, ó. Antigamente, no meu tempo de filhos, pai não ajudava como hoje. Sabe quem que é? Tua mãe? Sim, Maria do Guarda, minha mãe. Antigamente, no meu tempo de filho. Isso, é isso. E sabe o que é legal? E usando de novo o meu exemplo, assim, lembra o que eu falei? O meu filho mais velho viu uma mãe louca, desesperada, que nem a do filme, correndo daqui para lá para dar conta de tudo. E uma coisa que a Sônia falou que é bem legal, mais do que sermão, filho aprende com exemplo. E assim, hoje eu vejo meu filho, um homem, né, já com 30 e poucos anos, tem lá sua companheira, e é muito lindo ver a maneira que eles conduzem assim. Eles dividem tudo na casa, não tem essa coisa de, isso é de mulher, isso é de homem. Não, estão juntos, é uma parceria. Sabe, um dia um vai ter que fazer o supermercado, no outro dia outro vai ter que passar o aspirador. E assim, para mim vem muito claro que o fato do Lucas me ver naquele desespero, naquela correria, claro que ele trouxe para a vida dele. Claro que, vendo aquela mãe para fora, correndo, trabalhando, fez ele entender que se o parceiro em casa não ajudar, ela não vai dar conta. Então, percebe que não tem certo, não tem errado. Às vezes, eu achava muito que aquela loucura que eu vivi com o meu mais velho, e aí eu queria, porque queria mudar e ser super presente na minha vida da minha segunda filha. E, de repente, até nessa loucura toda, a gente passa bons exemplos. Sabe assim, a gente passa noções de que, você está vendo que se a mulher sai para fora e tem que fazer tudo em casa, ela fica exaurida, ela não dá conta. Então ele trouxe isso para a vida dele, né? Assim, e não precisei ficar ali falando. Hoje ele é um parceiro super bacana, né? Mãe, né? Mas a Michelle concorda comigo. Mas assim, é um parceiro que, assim, que divide, que estão juntos, não tem essa coisa de, eu não vou passar aspirador. Não, cara, você vai passar aspirador, eu vou lavar. E é legal porque é engraçado que é ele que cozinha na casa. Quem cozinha, ela faz as outras coisas, mas a parte da cozinha é dele. Então, assim, é isso. E também tem uma coisa nossa, né, mães, assim, de criar os filhos para esses novos tempos. Então, assim, uma mãe que trabalha fora, que corre que nem uma louca, ela tem que ensinar mesmo para esse menino que ele tem que arrumar a cama, que ele tem que tirar o lixo. Sabe, é muito prejudicial para uma criança ter aquela mãe que faz tudo. Não, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu vou, pode deixar. Não precisa limpar o quarto. Porque a mãe, 24 horas, é isso. Ela tende a fazer tudo, a suprir todas as necessidades. E até que ponto você está realmente fazendo um bem? Não está, você está de fato alejando. Eu tive que ter muito cuidado, e quando a minha ficha caiu com a minha mais nova, nessa pegada, assim, será que eu não estou fazendo mais? Será que eu não estou fazendo demais? Será que eu não devo parar e deixar ela se virar sozinha? Porque senão, a gente vai, né, com essa coisa do amor, do que eu tenho que fazer, e você vai literalmente alejando. Eu me lembro de uma fala da minha sobrinha, que falou para minha irmã, nossa, mas você... Não era... Ela falou claramente assim, mãe, nossa, você meio que me alejou, porque eu não sei pagar uma conta no banco, eu não sei... Porque eu fazia tudo. Estava o tempo todo ali, né, segurando as pontas. Às vezes a gente tem que empurrar mesmo, deixar, sabe assim, não fazer. Por mais que, não, eu vou fazer tão rápido aquela cama, não, mas vai ficar torto, vai, mas ela tem que fazer. Ele tem que fazer. Para aprender mesmo. Então, assim, sem culpa, gente. E a gente não tem que ser doméstica e cozinheira. É mãe, e mãe tem que educar. Não por nada que os meus dois filhos, quando chegou uma certa idade, bateu assim e foi embora. E tem que ir mesmo, e tem que ser autônomo, e tem que dar conta. Mas assim, a gente vê, né? Eu tenho amigas que têm filhos que o cara com 30 anos dentro de casa, aí resolve que vai morar fora. Que nem o comercial agora, recentemente eu achei muito legal o comercial falando, agora eu resolvi sair de casa aos 30. E ainda sai e depois leva roupa para a mãe lavar, não sei o que, para a mãe passar, leva a marmitinha da casa da mãe. Gente, não é assim. A gente tem que fazer de tudo para, em dado momento da vida, nós sermos completamente inúteis na vida dos nossos filhos. É isso. Eles têm que ir com as próprias pernas. Então, hoje, de verdade,
Às vezes tem muita mãe que fica naquele desespero, ai, mas eu trabalho tanto, fico tão pouco com os meus filhos. Se esse pouco for de qualidade e não for para ficar fazendo tudo para ele, tá tudo bem, sem culpa. Acho que foi assim, né, do manoterapeuta que colocou agora há pouco, somos perfeitamente imperfeitas. Uhum. É isso, aceita a imperfeição. E entenda que até essa sua imperfeição vai ser um bom exemplo lá no futuro Vamos do nós, teu filho. mulheres, eu fui fazer minha Nessa unha, né? E a manicure falou, nossa, ela não tem filhos, mas ela tem um monte de sobrinhos, né? Somente meninos, homens. E ela falou, você acredita que teve um almoço, um jantar e as noras não foram lavar a louça? Eu falei assim, ué, e os seus sobrinhos? São a casa é deles. Eles que são da família. Ah, mas eles são meninos. Eu falei, nossa, nada. e Tá vendo? percebe A como a gente cada tem que mulher, e mudar? ela tem 55, ela não é uma pessoa assim tão mais velha, mas ela tem isso. Mesmo ela não tendo filho, ela fala assim. E quando eu falei para ela, por que eles não? Ela ficou olhando assim para mim, nossa, como assim eles? Eles também têm, né? A Carla fala, eu fiquei muito feliz que acho que o meu filho foi morar no AP Meu deles que filho. compraram juntos. Isso mesmo, Carla. E aí, quando os dois, somente a mulher, né, ela não vai assumindo todas as tarefas para ela, porque a mulher também pega o arquétipo que Pai. tem que, né? Eu conheço meninas novas que pegam o arquétipo e fala pro parceiro, não, vai dar uma volta que eu vou dar uma geral na casa. Como assim? Você vai dar uma geral na casa e seu parceiro vai dar uma voltinha. É, Uma isso, gente, volta. me gera um negócio. Por quê? Porque a gente está na geração. Como se a casa é dos dois, né? Eu vi um cara meio que famosinho num podcast falando: Ah, eu perguntei para minha mulher, ela não tá lavando a louça à noite. E como assim? Por que que ele não lava, né? Aí ele foi lá explicar, não sei o que, começou já com essa fala bem machista, para depois falar que quando ele foi lavar, percebeu que né, a gente tem que quebrar todo momento esses paradigmas, a toda hora mesmo. Então, assim, não é porque é homem ou mulher, né? Não é porque é, e ainda a mulher é colocada assim. Por isso que esse filme não são homens ali fazendo, são as mulheres. Porque ainda tem, gente, uma carga, uma sobrecarga, principalmente em nós, mulheres aqui do Brasil e de Portugal. O filho da Shirley, que está na Inglaterra, talvez lá já funcione um pouco diferente o paradigma, mas como a gente atende muita por conta da língua, muitas pessoas aqui do Brasil e Portugal, parece que assim, a gente está entrelaçado nesse machismo bem grande, assim, e nós, mulheres, às vezes a gente acha um absurdo, a gente até fala da boca para fora, mas na hora de fazer uma colocação, tem uma colocação ali de que o peso tem que ficar para a mulher, tem uma colocação que o dever é da mulher, tem uma colocação de que a casa está desorganizada porque a mulher não organizou. É o papel dela organizar. E isso são falas, às vezes, de pessoas novas, gente, com menos de 30 anos, mulheres. Mulheres. Então, tá muito ainda, o que que é o feminino, o que que é o masculino, né? Pensa no feminino ao longo da história. Mal os homens paravam em casa, a mulher tinha que dar conta de tudo. Além de filho, ela tem que buscar meios de sobrevivência, sempre foi assim. Então, tem uma força aí dentro das mulheres que às vezes ela é colocada num lugar de um papel pequeno, e ela não tem papel pequeno nenhum, nem o homem, né? Mas assim, os dois, hoje, quando a gente sabe homem e mulher, e a gente aqui não está entrando na questão de gênero, estou falando desse feminino e do masculino, eles têm a mesma força no sentido de é dos dois aquilo ali. Se a gente vai para fisiologia, para biologia, claro que o homem tem mais força, porque ele tem mais testosterona no corpo, ele tem mais músculo, ele tem mais tudo. Força física.
né? Mas a força emocional dos outros corpos de ir atrás, de fazer, de criar estratégias, são dos dois, né? Os dois são importantes. Não existe um que tem que ficar, porque a tarefa doméstica é considerada uma tarefa sem valor, né? E aí a mulher trabalhava, as que ficavam em casa, 24 horas e nunca foi reconhecida, né? Então, é um sofrimento que já está acabando. E nós, mulheres, a gente não pode permitir falas em que colocam a mulher num lugar, né, de menos, de diminutivo, de que ela tem que sofrer mais porque ela é mulher, né? E principalmente, ó, a Carla fala aqui, ó, a leoa que caça, né? Sim, precisamos mudar isso. Sim. E eu, na fala da Sônia, eu estava lembrando muitas amigas que têm filhos, homens, casais de filhos, e têm atitudes diferentes com um e com o outro. Né? Tipo, a menina tem as tarefas e o menino nenhum, nem a cama arruma. Né? Então, assim, você fala assim, mas o que você está ensinando para o seu filho? Você está ensinando que as mulheres é que tem que fazer tudo? Ah, e aí vem a fala do próprio sistema que está interiorizado na gente, né? Esse machismo silencioso que às vezes vai ficando, não percebe que esse amor está um amor dividido, né? Está um amor, não está colocando ambos, o masculino e o feminino, no lugar de igualdade ali. Então eu protejo o meu filhinho porque ele é homem e a minha filha tem que fazer tarefas como eu sempre fiz, percebe? Que isso vai ficando incoerente. Então sim, né? Hoje precisamos mudar isso. E a Carla fala também que fica feliz que a nora dela põe o filho dela para cozinhar, para arrumar, para fazer as coisas. Porque quando a gente está nesse lugar, nesse olhar, a gente fica feliz que o outro está aprendendo. Porque às vezes a gente fala e não adianta, porque somos mãe e falamos demais. Então entra por aqui, sai por aqui. Quando eles vão experienciar, né, um novo relacionamento, e aí isso acontece de uma outra fala, de um outro olhar, que tem um outro conteúdo de história, então aquilo pra gente reverbera numa felicidade, tipo, agora a vida está mostrando como é legal você estar nesse lugar de equilíbrio. Né? E indo para um outro gancho também do filme, foi muito legal também, foi a questão do quanto a gente, como mulher, como mãe, né, nesse estar como mãe, a gente se abandona. Né? A gente vai entrando nesse nós somos o último da fila. Então, você está passeando, seu filho quer isso, aquilo, aquilo, você está precisando de uma meia. Você não compra a sua meia para dar para o seu filho. Né? Você vai querer passear, não sei o que, todo mundo quer fazer uma coisa completamente diferente do que você quer. Você cede para todo mundo. Então, você vai entrando numa constância de sempre se colocar como última. Né? Então, no filme, é engraçado que ela vai tentar pôr uma roupa sexy, e aí que ela vai tirar a roupa para experimentar um único vestidinho que para ela não tinha menor sentido dentro do guarda-roupa dela, que era o único decente para ela sair, ela está com um sutiã enorme. E ela fala que é o sutiã sexy dela. Tipo, eu ri muito naquela cena, porque quanto que a gente não faz isso, né? A gente deixa de ser feminina, de se perceber nessa sensualidade, no jogo de sedução com o marido, né? De estar ali querendo seduzir, querendo se sentir sensual, querendo amar de uma forma satisfatória como mulher mesmo, né? E não como a esposa, não como a mãe, porque a gente vai entrando nesses lugares e vai se abandonando, vai se esquecendo completamente. E quando você vê, você está com o seu guarda-roupa com roupas de 1000 anos. Você nem lembra quando foi a última vez que você comprou uma peça. E se você vai comprar, você não sabe nem qual é mais o seu gosto. Porque faz tanto tempo que você não compra para você, não presta atenção na moda. Você até acha as outras mulheres bonitas, mas você não tem tempo para isso. Eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que prover para a família. Né? Prover nessa questão de estar à disposição
emocionalmente até dizendo, né? Porque a gente se dispõe muito emocionalmente, não só com o trabalho da casa, mas emocionalmente. Seu filho está com problema, ele procura a mãe. Ele não vai procurar normalmente o pai para contar os perrengues dele, né? Ele vai querer primeiro, porque na mãe já está aquele que ela vai saber me acolher, mesmo que ela dê bronca, mas ela vai estar ali num lugar que ele se sente, ou ela, né, se sente que é permitido, né, esse acolhimento. Então, eu me vi também, quantos momentos não aconteceu isso, de você ir, quer comprar uma roupa e você não sabe nem o que você compra. Tipo assim, eu não sei o que tá usando. Mas pra que eu vou gastar dinheiro? Eu nem vou sair, eu nem vou fazer isso. Bobeira. E não compro, né? Não comprava. E aí hoje eu vejo assim, não, eu tenho que comprar porque é pra mim. Eu tenho que saber o que eu gosto, o que me cai bem no meu corpo. Se eu quero usar uma blusa transparente, eu vou usar uma blusa transparente adequada para o que eu acho adequado, não o que a sociedade acha de adequada. Então você começa a se colocar nesse lugar de se ouvir, de se perceber, de se sentir. E isso faz com que você entre numa melhor qualidade na sua família também. Porque você se respeitando, você também vai dar espaço para o outro também se respeitar, se validar, e você vai respeitar a opinião desse outro. Então, o filho quer usar mini saia, quer usar roupa só preta. Por quê? Para quê? Ouvir, entender. Mas você não pode, então, só usar quando você vai sair no seu dia a dia, uma roupa colorida, porque roupa colorida tem essa função, é assim, né? Trazer ferramentas para que o outro possa ampliar a visão dele e não a gente impor, né, a nossa verdade por dentro dos nossos próprios preconceitos que a gente vai carregando, porque isso reflete no que você está vivendo, né? Como você está se vestindo, como você está se vendo, se amando, se respeitando, validando as suas verdades. É assim que você vai estar no espelho com o outro, na sua família, nos seus relacionamentos no geral, né? Porque a gente está falando bastante aqui de mãe, então acaba vindo mais essa questão familiar, né? Mas isso vai refletir para o todo, o seu trabalho, as suas relações de amizade com seus pais, em todos os seus campos. Você sabe que é uma coisa legal da gente também não se perder? A mulher que foi para a gente, né, a gente foi trabalhar fora, tal. E o que eu vejo muito é o movimento da mulher se masculinizar, assim. Ela acha que, até porque o mercado de trabalho, principalmente no mundo corporativo, exige da gente uma postura mais masculina, né? Mais assertiva. E ok, muitas vezes no trabalho você tem realmente que incorporar esse papel até para dar conta e fazer a coisa acontecer. Mas uma coisa dentro de casa que a gente não pode esquecer nunca, que assim, e tem que dividir as tarefas, sim, essa é a melhor forma para que nenhum dos lados se sinta sobrecarregado, mas o que a gente não pode nunca perder de vista é assim, o feminino e o masculino, e de novo a gente não está falando realmente de gênero, é assim, a mãe é do colo, a mãe acolhe. A gente não pode perder isso. Da mesma forma que mesmo o marido, um homem, ajudando nas tarefas, cozinhando e tudo bem, e limpando a casa e fazendo faxina, tudo bem, mas ele detém a energia do masculino. Então, como é importante, principalmente para os filhos, né? Eles terem claramente aquele acolhimento, aquela coisa da mãe. É por isso que a Chan falou que geralmente os filhos vão buscar a mãe para se desabafar e tal. E tá tudo bem, esse é o papel. Da mesma forma que é muito lindo, de repente, o pai é o cara que vai ensinar a dirigir, que vai ensinar a andar de moto, é o cara que vai levar para fora, é o masculino que vai levar para a vida. E, de novo, estou falando do masculino e de feminino, não necessariamente de homem e mulher, tá? Então, assim, e às vezes a gente vê muito nas relações a mulher tendo que se tornar tão masculina para dar conta das coisas lá fora, e que aí dá uma bagunça, porque dois masculinos juntos não vira. Ou então uma mulher com masculino muito alto, ela literalmente capa, né? faz brochar o masculino do companheiro. Então, como é importante entender esse equilíbrio também, esse equilíbrio da energia. E assim, a gente tem que ter muito cuidado para não perder mesmo essa coisa do vem cá, filho, encosta aqui, vou te dar um colo. O que você quer? Fala, desabafa.
Da mesma forma que nem a minha filha agora, há uns 2 anos atrás, quero aprender a dirigir e tal. Eu falei, vai falar com seu pai. É isso, vai falar com seu pai. Eu não tenho paciência para isso. E é isso. Assim, ele é o do mundo, ele é o externo, ele vai te botar. Vai lá aprender a dirigir com ele. A gente tem que ter esse equilíbrio e não perder mesmo a importância mesmo desse feminino e desse masculino no nosso dia a É dia. isso aí, né? E lembrando que nada é um casulo, né? Nada, né? A gente tem que pensar nesses paradigmas sociais e tudo depende do grau que a pessoa está feliz, né? Nossa, tá uma Sim, maravilha assim, tô me sentindo bem, as coisas estão rodando. Continua, é um termômetro. Nossa, tá um sofrimento total, ainda tô me perdendo, tô tá ruim tá ficando ruim em todos os aspectos, vamos olhar para tudo. Então, esse termômetro, como eu estou dentro desse lugar, como eu estou dentro da minha casa, como eu estou me sobrecarregando, mas eu vim para. Tem pessoas que adoram e tá feliz, ok? A pessoa gosta de organizar tudo, de fazer tudo, né? E ela se sente muito bem fazendo aquilo. Tá ótimo. Depende do grau, né, de como que eu estou. Vai ter um momento que ela fala, agora chega. E é esse momento que tem que se lembrar. Deu, agora quero aprender também a dividir um pouco. Então, esse termômetro, a gente tem que olhar sempre para dentro de nós, né? Se a pessoa na família, ela é a que vai resolver os problemas, ela vai resolver os problemas. E aí a aceitação. Por que que eu estou fazendo isso? Sei lá, mas eu que resolvo, então sou eu que resolvo. Então vamos aceitar isso e eu vou fazer da melhor maneira possível, né? Então tem algo a mais dentro de nós. Por isso que esse termômetro de como que eu estou, né, na minha vida, eu olho, faço um balanceamento e falo, o que que eu posso mudar ou não? O que que eu estou presa? Que preconceitos e que paradigmas me prenderam aqui? Aí cortar essas correntes, né? E precisando de ajuda, ó, nós três estamos aqui. E semana que vem a gente continua com mais um filme. Em abril a gente já começa com uns temas bem isso. legais aí também, tá bom? Quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, entra na bio, se inscreva e se inscreva lá no canal do YouTube Reconexão Essência. Nossas lives ficam gravadas lá, né, gente? Então, Isso. até Beijo, Beijo, meninas. Até gente. terça. Boa semana. Obrigada. a próxima semana. Tchau, tchau.